Olá pessoal, retomando então a nossa aula, nossa discussão em torno da microbiologia, nós paramos falando da importância que alguns cientistas tiveram, da contribuição que eles deram. E aí citamos no final da aula anterior o Koch, né? O Koch ele teve uma contribuição muito grande porque foi o primeiro a descobrir organismos causadores de doença, duas bactérias, né? A bacilo de Anthrax e o bacilo de Koch, né? O organismo que causava a tuberculose. E no trabalho do Koch, o que ele fez? Experimentação. Ele pegava animais doentes, observava o tecido, manipulava os tecidos, células, tirava, inoculava essas células com possível patógeno em animais sadios, e aí faziam observações e constatações acerca de que essas doenças de fato poderiam ser causadas, ou eram, né, causadas por esses micro-organismos presentes ali no nosso organismo. Daí para frente começa a idade do considerado do ouro, inúmeras descobertas, inúmeras contribuições. É a partir, né, desses conhecimentos e a existência de organismos extremamente benéficos e outros já que não tinham, né, essa capacidade, pelo contrário. E aí outras áreas surgem em detrimento da microbiologia a partir do momento do conhecimento desses patógenos e das doenças que possivelmente causavam. Fabricam-se as primeiras vacinas, os primeiros fármacos, o antibiótico foi um deles, né? Discute-se muito a partir daí tanto a patogenicidade quanto a virologia desses micro-organismos, e aí a coisa começa a avançar. O número de organismos que já então foram descobertos aumenta, a diversidade desses seres aumenta, e surge a necessidade de agrupar esses organismos. A primeira ideia de classificação, ou primeiro, conceito de classificação vem de Carlos Linneu, que agrupa, né, cria o sistema binomial, que coloca esses organismos existentes descobertos em dois grupos, ou era animal ou era vegetal, né? Aí em 1767 vem a descoberta do micro-organismo, aí cria-se um novo grupo, que é o grupo dos protistas. Então, a princípio, tinha só dois, depois cresce, coloca-se mais um, e a coisa começa a evoluir a partir do advento do microscópio. O microscópio nos dá, né, dá à ciência a possibilidade de observar detalhes da estrutura celular, e a partir daí, então, com a descoberta de tipos diferentes de células compondo os organismos, cria-se a ideia de procariotos e eucariotos, né? Há essa divisão, organismos desses três grupos aí então criados, ou três reinos, reino animal, vegetal e protista. Existiam os procariotos e eucariotos. A coisa começa a avançar e as necessidades aumentam. E aí surge uma outra classificação. Pega-se todos esses organismos, já com seus estudos, e colocam-os em grupos que a gente chama de reino. Aí surge, então, em 1920 e 1980, a ideia de 5 reinos: Monera, Protista, Plantae, Fungi e Animalia. Então, todos os organismos existentes, eles eram colocados de acordo com as suas características, ou foram distribuídos, melhor, né, assim dizendo, distribuídos ou foram distribuídos nesses 5 reinos: Monera, bactérias e cianobactérias; Protista, protozoários e algas; reino Plantae, as plantas; Fungi, os fungos; e Animalia, os animais. Mas a partir daí,
a gente começa a fazer mais observação, né? Aqui eu estou me incluindo, né? Dentro da ciência, olha, eu gosto muito dessa parte de pesquisa. Então, as novas necessidades, novas descobertas, novos detalhes surgem, e aí, mais para frente, vê-se a necessidade de criar mais subdivisões, né? Mais divisões. Então, até mais ou menos em 1969 foi criado aí a distribuição em 5 reinos, né? Reino Monera, Protista, Plantae, Fungi, Animalia, né? E aí, nessa distribuição, Monera, Procariotos, Protista, Plantae, Fungi, Animalia e Eucariotos, ou seja, possuiu a célula com, né, regiões bem definidas, o núcleo, principalmente. Dentro do reino Monera, incluídos os indivíduos ou organismos procariotos unicelulares, nos eucariotos unicelulares e pluricelulares, com organização celular bem mais definida, né? Mas aí, novas descobertas são feitas, né? Surgem seres bem parecidos com as bactérias, mas, né, se diferenciavam em alguns aspectos. E aí, daí para frente, a necessidade de criar um outro degrau dentro dessa classificação, que foi o domínio. Então, a divisão dos organismos, ela fica da seguinte maneira: 3 domínios e 5 reinos. Domínio, né, Arquea, domínio Bactéria e domínio Eucária, né? No início da descoberta das arqueou, né, tanto é que elas eram chamadas de arqueobactérias, elas foram incluídas a princípio dentro do reino Monera. Mas aí, com o avanço dos estudos, percebeu-se que esses organismos não se tratavam de bactérias, que pelas suas características eles estavam muito mais próximos dos protistas, dos protozoários, do que das bactérias, né? Então, a gente não pode incluir nenhum deles, a gente tem que criar um outro degrau nessa classificação. Por isso que foi criado o domínio, né? O domínio, ele envolve os reinos, né? Ele envolve como se fosse uma caixa dentro da outra. A maior é o domínio, vem os reinos, né? E assim sucessivamente. Então foram criados o domínio Arquea, hoje a gente não usa mais o termo arqueobactérias, fala-se Arquea mesmo. Domínio Arquea, domínio Bactéria e domínio Eucária. Domínio Arquea estão as árqueas, esses organismos denominados de árqueas, com seus grupos e as suas especificidades. O domínio Bactéria, aonde estão incluídos, né, as bactérias, e o domínio Eucária, onde estão todos os eucariontes, ou seja, estão todos os organismos que apresentam a célula ou são organizados a partir da célula eucariota ou eucariótica. Aqui nós temos uma tabela com esses 3 domínios e algumas especificidades, algumas particularidades relacionadas a alguns aspectos, né? Tipo celular, parede celular, lipídio na membrana plasmática e material genético. Vocês deem uma olhada, façam uma leitura, né? Façam apontamentos, algo que não seja claro para vocês. E aí a gente vai um pouco mais lá para frente, quando nós estivermos estudando cada grupo de forma separada, né, vendo alguns detalhes de cada grupo desses micro-organismos, a gente vai abordando esses aspectos para nós não perdermos muito tempo fazendo detalhamento e lá na frente a gente ter que voltar, tá? Mas uma coisa importante, né, o tipo celular de cada um desses domínios.
As bactérias são procariontes, as arqueas, procariontes, e eucária, eucariontes. Tá? E demais especificidades. Aqui tem algo falando que talvez vocês não lembrem, ou alguns de vocês ainda não tenham passado por esse processo de conhecimento, né? Mas que de uma forma simples a gente pode fazer uma abordagem, não tem nenhum problema, e rever um pouco da citologia, mas isso se houver essa necessidade, se houverem esses questionamentos um pouco mais à frente, tá bom? E aí, nós discutimos lá no início que, a princípio, os estudiosos achavam, né, os cientistas, as pessoas da época, lá no passado, achavam que a doença era resultado de castigo, ou a doença, e depois, né, o pensamento muda, que a doença vinha de algo que tivesse ali no ar, no ambiente, uma espécie de poluição, etc. E aí as coisas vão mudando à medida que surge essa área da microbiologia, descoberta dos micro-organismos, estudos sobre as doenças que esses micro-organismos causavam, a descoberta da doença e o micro-organismo, e aí muda-se muita coisa acerca desses impactos, né, que esses seres tinham sobre os organismos de uma forma geral, incluindo o nosso aí no meio. Então, nós sabemos hoje que existem aí em torno de 2.000, eu estou falando aqui da bactéria especificamente, 2.000 bactérias patogênicas. Deve existir mais? Talvez exista mais, mas até então é o que a ciência tem para demonstrar, né? Isso quer dizer o quê? Dizem, né, os cientistas, eles colocam que existem muito mais micro-organismos vivendo, né, nos diversos ambientes, tendo diversos hábitats, né, muito diferentes do ponto de vista genético, muitas espécies, e que boa parte deles nem foram ainda observados, ou seja, nem foram ainda descobertos. Então, são milhares desses micro-organismos. Boa parte desses micro-organismos, eles não causam doenças, né? Acredita-se que eles não causam. Só uma minoria desses micro-organismos causam alterações negativas sobre os outros seres, e aí nós nos incluímos. Então, qual é o impacto que esses micro-organismos têm nas nossas atividades, né? Nas atividades dos seres humanos? É bom pensar, é bom refletir sobre isso, né? Os micro-organismos, uma vez que eles existam, eles devem ter um lado bom, né? Mas tem uma minoria aí que tem um lado ruim, que acaba nos afetando de alguma forma. Então a gente precisa compreender isso até para que a gente entenda, né, melhor por que da necessidade de nos proteger. O que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo uma situação atípica, onde tem se discutido muito: lavem as mãos, usem álcool gel, higienize as mãos, não leve as mãos nos olhos, não leve a mão na boca, porque a mão é uma via de contaminação. Esses ambientes, ocular, ouvido, boca, são mucosas extremamente sensíveis, são portas de entrada para esses organismos no nosso corpo. E aí, às vezes, as pessoas não entendem o porquê da necessidade de lavar as mãos, né? Não digo todo mundo, mas tem alguns que não levam em consideração isso. Assim como lá no passado, o médico que deu a sua contribuição, né, disse: olha, nós precisamos fazer a asepsia das nossas mãos ao irmos fazer o parto das mulheres, porque é isso que está fazendo as mulheres morrer. A gente vai, do jeito que a gente está no ambiente mexendo no cadáver, a gente vai lá, faz o parto sem higienizar as mãos, e possivelmente nós estamos transferindo
algo para essas mulheres que estão causando a morte. Olha que interessante. E aí ele percebe que a partir do momento em que se cria o hábito da asepsia, né, da higienização das mãos, o número de mortes cai dentro das parturientes. Então, olha aí a importância disso, tá bom? Na próxima aula a gente volta, vamos falar sobre esses impactos, vamos falar um pouco, né, do que isso representa para nós. E aí nós vamos então discutir alguns detalhes de cada grupo, ter um conhecimento um pouco mais detalhado, não digo aprofundado, porque isso a gente pode fazer numa outra oportunidade. Tá bom, gente? Até lá!